Hoje o programa Palavra de Esperança traz você a Nova York, neste local histórico onde no dia 11 de setembro de 2001, mais de 3.000 pessoas foram soterradas debaixo dos escombros do World Trade Center. Aquele dia revelou uma guerra secreta, silenciosa, que se travava contra a nação americana e que pegou todos de surpresa. Palavra de Esperança fala hoje também de uma guerra silenciosa que acontece nos bastidores da história do mundo. Estamos falando do grande conflito, a guerra entre o bem e o mal, e que se aproxima de um desfecho extraordinário. E no programa de hoje, pastor Oliveiros Ferreira responde às perguntas dos nossos telespectadores. Pastor Steverson Lemes fala um pouco sobre o grande conflito e os seus resultados em nossas emoções. E pastor Robson Menezes traz uma palavra de conforto e esperança para você e a sua família. Começa agora, Palavra de Esperança. Olá, meus queridos amigos do Palavra de Esperança. É uma alegria voltar aqui para esse quadro que você já conhece, Na Palavra. Recebemos perguntas e procuramos respondê-las baseado na Bíblia, a Palavra de Deus. Vamos à primeira pergunta de hoje. Minha pergunta é a seguinte: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Essa é uma pergunta muito repetida. As pessoas boas sofrem, as más sofrem. Não seria isso injusto? Mas esta é uma questão que nós podemos entender através da universalidade do pecado. O pecado é uma coisa universal, o pecado tomou toda a raça humana. E o pecado é o causador, é o motivo pelo qual todas as pessoas sofrem. Por exemplo, o livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, nós encontramos esse texto escrito por Paulo. Pelo que, por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Querendo ou não, todos nós somos pecadores. Aceitando ou não, esta é a nossa realidade. Nós já nascemos com a nossa natureza pecaminosa. Já nascemos no mundo contaminado pelo pecado. A única forma de nós não vivermos mais num contexto de pecado, num ambiente de pecado, e não termos as consequências do pecado, como a dor, a solidão, a doença e a maior consequência do pecado, que é a morte, é sairmos desse ambiente. Deus tem um plano de um dia tirar-nos desse ambiente e levar-nos para o novo céu e para a nova terra. Mas enquanto nesse mundo todos nós sofremos, Jesus é o nosso Salvador, mas Ele mesmo foi o ser humano que mais sofreu. A Bíblia até diz que o castigo, o sofrimento que nos traz a paz que nós sentimos, caiu sobre Ele. Portanto, o sofrimento é uma consequência do pecado, mas Deus tem um plano, o seu plano já foi dado a nós, já foi revelado a nós através da morte de Jesus na cruz, e um dia Ele voltará e colocará fim ao pecado, à dor e ao sofrimento. Vamos à segunda pergunta de hoje? Minha dúvida é, por que sofremos neste mundo? Como já falamos, todos sofremos. O sofrimento é uma experiência universal pela qual todos nós passamos. Mas a Bíblia até fala que aqueles que querem viver fielmente em Cristo Jesus até sofrem mais. Paulo, escrevendo ao Timóteo, segunda epístola, capítulo 3, versículo 12, ele diz: todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. Mas Jesus nos anima, nos fortalece ao dizer que no mundo nós passamos por aflições, mas, diz ele, tendes bom ânimo, eu venci o mundo. O sofrimento é um legado que todos nós herdamos, querendo ou não. Mas Deus tem um plano, inclusive, para proteger os seus filhos que confiamos nele. Tanto no Novo quanto no Antigo Testamento nós encontramos esta certeza. Por exemplo, no último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias, nós encontramos um contexto em que os infiéis acusam os filhos de Deus dizendo: vocês sofrem perseguição, vocês servem a Deus e isso é inútil. Não é. O verso 16 do capítulo 3 de Malaquias diz que aqueles que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor os atentava para eles e os ouvia. E há um livro diante do Senhor para aqueles que o temem. E o verso 17, o Senhor diz:
Eles serão particular tesouro para mim naquele dia que prepararei, diz o Senhor. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. E conclui no versículo 18 dizendo: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Portanto, Deus tem um plano. O sofrimento é uma experiência inevitável, mas um dia Deus porá fim à dor, ao sofrimento, a tudo que nós enfrentamos de ruim neste mundo. Portanto, vale a pena confiar no Senhor, aceitar o seu plano de salvação e servi-lo. Muito obrigado pelas perguntas de hoje. Continue assistindo o programa Palavra de Esperança. A gente se vê no próximo programa. Hoje vamos falar sobre conflitos aqui no Palavra de Esperança. Para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse tema, convidamos o Dr. Eliezer Guns. Dr. Eliezer Guns já é um parceiraço nosso aqui no programa. Mais uma vez, muito obrigado. Para você que ainda não conhece ele, Dr. Eliezer Guns, ele é psicólogo, professor na área de psicologia também e tem desenvolvido um doutorado nessa mesma área, né, doutor? Doutor, conflitos entre seres humanos, familiares, enfim. Quais são os maiores problemas que o senhor enfrenta no dia a dia como psicólogo, atendendo as pessoas e ajudando as pessoas nessa área? Quais são os maiores conflitos dos seres humanos hoje? Veja bem, um dos grandes conflitos que a gente encontra hoje em termos de atendimento estão ligados principalmente à questão de, diria eu, frustração. Os seres humanos eles estão cada vez menos conseguindo lidar com frustrações. Receber um não como resposta, por exemplo. Isso é uma coisa que vem se agravando bastante. E o fato de não ser frustrado em diversos momentos da vida geram seres humanos que acreditam que podem fazer o que for, do jeito que for, que não vai ter consequência nenhuma. Isso é um problema sério. O maior problema, então, é a frustração. É. Agora, fazendo um link aqui, doutor, as redes sociais têm ajudado para o ser humano ficar menos, assim, solícito a esse sentimento ou não? Porque nas redes sociais a gente vê sempre uma autopropaganda, uma autoafirmação. Tem a ver ou não, doutor? Tem, na verdade está ligado sim. Se você parar para pensar que muitas vezes esse ser humano, ele busca as redes sociais para se autopromover, está ligado diretamente a essa questão de eu preciso ser aceito e muitas vezes eu crio uma falsa pessoa, um falso personagem, um fake. Um avatar, né? Um avatar, fake. Exato. Para eu poder parecer aquilo que eu não sou. E isso porque eu não me aceito, porque eu não gosto do que eu vejo em mim, eu não gosto de quem eu sou, eu não gosto da maneira como eu fui criado, enfim. E a partir daí todos os outros problemas vão se instaurando. Agora, esse problema, então, esse conflito com você mesmo, ele deriva de onde? Ele vem de onde? É só na nossa época em que nós vivemos? Ou isso já faz tempo, o ser humano sempre teve isso? Ou é algo de nossa época, do nosso tempo? O ser humano, ele sempre teve essa questão da frustração, mas o nosso, de umas décadas para cá, acho que do fim da década de 80, início de 90, daí para frente, essa geração ela começou a ter acesso a muitas informações, ter acesso a muitas coisas, e a partir daí ela passa a acreditar que ela é capaz de fazer qualquer coisa. Por um lado isso é muito bom, mas por outro isso gerou essa inabilidade, principalmente por parte dos pais, em lidar com essas questões. Por exemplo, os pais hoje, para conseguir manter um padrão de vida, eles precisam trabalhar muito. E muitas vezes esses pais se sentem culpados, porque trabalham demais, não tenho tempo para os meus filhos, então eu tenho que compensá-los pela minha ausência. E aí eu começo a dar tudo que eles querem para que eles consigam se desenvolver, serem felizes, estarem bem. Só que esse fato de eu ter tudo que eu quero gera a não frustração que eu disse anteriormente. E a partir daí eu acredito que tudo que eu quero eu tenho. E aí quando eu cresço, me torno adulto e no mundo real do adulto eu recebo um não como resposta, eu passo a não mais saber lidar com isso. E aí acontecem tragédias como as que a gente tem visto diversas vezes na TV. Sim. Agora, doutor Eliezer, como a psicologia pode ajudar então a pessoa que vive esse conflito a minimizar isso? Veja, a psicologia ela ajuda a pessoa da seguinte maneira. Ela vai tentar mostrar para essa pessoa que, primeiro,
essa culpa que ela carrega por não conseguir fazer o que ela gostaria, o ideal dela, é desnecessária. Então, ela vai trabalhar essa questão da culpa, lidando melhor com a questão da própria frustração. Você vai frustrar e vai lidar com isso da melhor maneira que você puder. Sim. Os pais, por exemplo, que têm aí o trabalho de educar uma criança para não chegar nesse ponto de sofrer esse conflito quando na adolescência, enfim. O que eles podem fazer? Diria eu uma coisa bem simples, dizer não. Muitas vezes o que falta para esses pais é saber dizer não e segurar esse não até o fim. Parece que a coisa mais simples é a mais difícil, mais doutor, difícil. pra gente fazer, ainda mais na sociedade que a gente vive. Sim. Esse conflito de você não querer e não saber ouvir não, esse conflito, a religião, ela pode ajudar a minimizar isso ou... A religião ajuda muito, porque de certa forma a religião ensina esse não. Nós, em qualquer religião, qualquer denominação religiosa que nós sigamos, nós sempre vemos essa questão dos nãos. São regras, são doutrinas, são dogmas de cada religião. E todas elas têm os seus nãos. E nós temos que aceitá-los para fazer parte deles. O ser humano precisa ouvir não, então? Precisa ouvir o não. Que interessante, né, doutor? Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui conosco. Já é o nosso sócio e fica aberto o convite aqui para as próximas vezes estar conosco também para participarmos, ajudar a entender um pouquinho mais esse lado da psicologia do ser humano. Ok. E você agora fique com o pastor Robson Menezes com uma mensagem da Palavra de Deus. O programa Palavra de Esperança está nas imediações do aeroporto de Congonhas, na cidade de São Paulo. Exatamente na Praça Memorial 17 de Julho, no lugar em que aconteceu aquele triste acidente com o voo TAM 3054 no ano de 2007, matando 187 pessoas que estavam a bordo, mais 12 que estavam em solo. Um conjunto de fatores contribuiu para que a tragédia acontecesse. No momento em que o avião tocou na pista, ele não conseguiu desacelerar nem arremeter, batendo assim contra o prédio da própria companhia. Quando olhamos para esse planeta, a situação parece muito parecida quando analisamos que a violência, a injustiça, a corrupção, a fome parecem dominar a nossa realidade. Será que Deus perdeu o controle do universo ou são apenas sinais de que nós somos guiados pelo acaso cego? O Evangelho de Marcos, no capítulo 5, conta uma intrigante história, a cura de um endemoniado gadareno. Um homem possuído por espíritos malignos vivia entre os sepulcros espalhando medo naquela cidade. Segundo o relato, eram muitos os espíritos que dominavam a sua mente e o imaginário sombrio das pessoas daquele lugar. Até que Jesus, através de uma única ordem, pede para que eles saiam e deixem em paz o atormentado. Até aqui, parece ser uma esmagadora vitória do bem contra o mal. Mas a sequência deixa uma dúvida no ar. Jesus autorizou que os demônios entrassem numa manada de porcos e, como retaliação, eles precipitaram aproximadamente 2.000 animais dentro do mar. A Justiça da Carolina do Sul, nos Estados Unidos da América, inocentou um adolescente negro de 14 anos pela morte de 2 adolescentes brancas. E isso 70 anos depois dele ter sido julgado e a sua sentença de morte executada. Elas foram encontradas mortas num bairro negro na cidade de Alcalo, no mês de março de 1944. No dia 14 de dezembro de 2014, 70 anos depois, uma juíza decidiu retomar o caso e anulou a sentença pela violação de procedimentos processuais, porque aquele rapaz teria confessado o crime sem a presença de seus pais ou de um advogado. Ainda há um agravante. A sua irmã, que foi testemunha, disse que nunca foi ouvida pela justiça na época e ela estava com seu irmão no momento que o crime aconteceu. Teria o julgamento de Jesus sobre o pedido dos demônios sido apressado demais? Será que ele ingenuamente fora passado para trás? Ele não sabia que nos espíritos malignos você não pode confiar, porque eles amam a mentira e a destruição? Os porqueiros,
os maiores afetados dessa história logo saíram e contaram para todas as pessoas daquele lugar o que havia acontecido. E como resultado, Jesus foi convidado a se retirar dali. A resolução desse imbróglio se dá na observação da forma pela qual Deus dissolve o problema do mal. E o melhor antídoto para a maldade é o tempo. Aqui eu preciso explicar um pouquinho melhor isso. Veja, quando Satanás, lá no céu, ainda era um anjo de luz e pecou, ele não foi destruído imediatamente, porque Deus sabia que a melhor forma para que os seus verdadeiros propósitos se tornassem claros era o tempo. Assim também Adão e Eva, quando pecaram, foram expulsos do jardim e não destruídos imediatamente, porque eles também precisavam entender, através do tempo, as consequências da escolha que fizeram. E Deus, também através do tempo, teria condições de mostrar a grandeza do seu amor. Vamos fazer uma viagem pelas páginas da Bíblia para entender o que ela ensina sobre o assunto do grande conflito. Primeiramente, em Apocalipse 12, o verso 12, encontramos: ai da terra e do mar, porque o diabo, o vosso adversário, desceu até vós cheio de grande cólera, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Afinal, quanto tempo Satanás ainda terá? Porque desde quando foi expulso do céu até hoje, muitos anos já se passaram. Na segunda carta de Pedro, capítulo 3, o verso 8, encontramos que para Deus 1000 anos é como se fosse um dia, e um dia 1000 anos. Na perspectiva do divino, tudo nós precisamos analisar como sendo eterno. E aquilo que é diferente de Deus é passageiro. Sendo assim, Satanás, não sendo mais semelhante a Deus, ele não é eterno. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 9, encontramos que nós nos tornamos espetáculo tanto aos anjos quanto aos homens. Esse pequeno planeta se tornou o centro do universo desde a expulsão de Satanás, porque todos querem saber como é que essa história vai terminar. E quando pensamos nisso, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, o verso 4, nós encontramos que na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Veja, Jesus Cristo veio no tempo certo, ele não chegou nem cedo nem atrasado. E ele veio aqui neste lugar para resolver o problema do mal, exatamente no palco do nosso sofrimento. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, o verso 18, existe uma orientação. Não devemos atentar para aquilo que nós vemos, porque isso é temporal, e aquilo que a gente não vê é eterno. Tudo que o mal, através do pecado e Satanás tenta fazer é perverter a noção da realidade, fazendo com que nós nos preocupemos com a desgraça, com a corrupção. Eu queria te dizer que tudo isso é passageiro. Veja, quando o mal tiver feito o que há de pior, Deus vai fazer o que há de melhor, a nossa salvação. É exatamente isso o que está na carta aos Romanos, no capítulo 5, o verso 20. Diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa não é uma história de uma batalha entre duas forças, mas a história de um destino: a loucura do mal diante da força do bem, ou a eternidade do bem diante da fraqueza do mal. Voltando ao milagre realizado por Jesus em Gadara, nós precisamos entender que ele não foi surpreendido com o pedido dos demônios, mas permitiu que eles assim o fizessem para ficar claro a todas as pessoas quais são os verdadeiros planos do seu inimigo, que é causar destruição. Mas o fato dele ter sido convidado a se retirar daquela região, ainda assim parece ser uma vitória do mal contra o bem, não é mesmo? Dos 35 milagres registrados no Evangelho, é apenas aqui que acontece uma coisa especial. Jesus pede para que a pessoa beneficiada anuncie o que Deus havia feito. Porque a maior obra que alguém poderia fazer naquela região não era Jesus, mas era aquele que tinha condições de testemunhar o poder de libertação de Deus. O ciclista holandês Martin conseguiu escapar de forma inusitada das duas tragédias da companhia Malaysia Airlines. Na primeira, quando o avião desapareceu, ele trocou o seu bilhete por uma questão de tempo. Ele ficaria muito tempo no aeroporto esperando o próximo voo. E a segunda vez foi por uma questão de economia. Quando o avião foi abatido, ele trocou por um voo noturno mais barato. Mesmo sem poder prever o futuro, ele venceu a morte 2 vezes.
Da mesma forma, Jesus Cristo, nessa história, venceu o inimigo também 2 vezes. Primeiro, quando ele expulsou os demônios da vida daquele rapaz. E segundo, quando aquele rapaz serviu como testemunha, preparando assim o coração das pessoas para um milagre maior que aconteceria meses depois. De fato, alguns meses depois, quase 1 ano depois, Jesus voltou para aquela região. E ao contrário da primeira vez, as pessoas estavam com o coração aberto para ouvir a mensagem daquele que tinha poder, até mesmo para fazer com que as forças do mal se curvassem diante dele. Hoje, esse mesmo Deus está aí entrando na sua casa através da TV Novo Tempo, para dizer a você que na batalha entre o bem e o mal, ele tem condição de vencer o poder das trevas e mais do que isso, ele pode dar a você o poder também para vencer o poder das trevas. Ouça a música que vem a seguir e lembre-se, o poder de Deus conquistado na cruz do Calvário é oferecido para você de graça. Está você disposto a entregar a sua vida nas mãos desse Senhor maravilhoso? Eu ando e vivo em canto na tua paz bem aqui. Eu canto e escondo o grito que o teu querer fez por mim. Muito mais que eu pedi. Foi na cruz que Cristo se entregou. Foi por mim e hoje vive em seu amor. Foi na cruz que Cristo se entregou. Foi por mim e hoje vive em seu amor. Vive em seu amor. Eu luto com meu orgulho e a culpa vem me ferir. Não posso cumprir sozinho o que a palavra me diz. Ela me diz: viva mais, viva em mim. Foi na cruz que Cristo se entregou. Foi por mim e hoje vive em seu amor. Foi na cruz que Cristo se entregou. Foi por mim e hoje vive em seu amor. Vive em seu amor. Quero viver os meus dias pra tua voz encontrar, assim sentir-me em casa, em teus braços me achar. Sempre, sempre.
amor. Foi na cruz que Cristo se entregou. Foi por mim e hoje vive em seu amor. Que mensagem maravilhosa é essa da cruz, não é mesmo? Esse é o segredo do sucesso para você vencer em meio às batalhas da vida. Se existe um tempo certo para tudo, chegou a hora de você colocar a sua vida nas mãos de Deus. Você está disposto a fazer isso? Eu queria te convidar para procurar uma igreja adventista na cidade, aí mesmo onde você está. Lá você vai encontrar-se com uma mensagem de esperança que vai te dar forças e direção para vencer em meio às batalhas da vida. Feche os seus olhos agora para a gente falar com o nosso Deus. Querido Pai, aqui estamos nós te buscando, porque queremos o Teu poder na nossa vida. Queremos a vitória de Cristo, sendo a nossa grande luz, nos iluminando em meio às trevas do pecado. Fortalece a nossa fé. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Este foi o programa Palavra de Esperança de hoje. Se você deseja entrar em contato conosco e saber mais sobre os bastidores deste programa, você pode acessar o Facebook e falar conosco, facebook.com/Palavra de Esperança TV. Ou se preferir fazer uma visita a uma das nossas igrejas, ficaremos muito felizes de recebê-lo. Você pode acessar o site www.encontreumaigreja.com.br e procurar uma que está mais próxima de você. Este foi o nosso programa, terminaremos por aqui, mas queremos vê-lo numa próxima oportunidade. Até lá!